Olá, oi, estamos aqui esperando. Vamos chegar. Vamos lá. Vamos lá. Esperando aqui um pouquinho. Daqui a pouco já começamos. Matheus disse que não vai, que não vem. Esperar a Lana. Alexandre entrou. Tá. Lana entrou. Entrando. Tudo bem, Tobias? Bem. Vê aí a galera. Estão me Oi, vendo? Olá, boa noite. lá, esperando um pouco aí a galera entrar. Não, aguardando o pessoal. Nessa sexta-feira, né? A galera do Sextou aproveitou para dar uma Sexta-feira. estudada recente. Estudada. Aí, quando tava lá, você via lá na frente da FMU, todo mundo dançando, dançando funk e bebendo. Sexta-feira à noite. Não tinha aula. Olha aí, que maravilha, né? Para quem já É, trabalha com sistema financeiro de habitação, defesa e seu judiciário, essa parte é essencial. Boa noite, Thomas. A boa noite. galera de Altamira, Pará, participando. É, Boa vamos noite, ver. Bruno, também. Meu xará. Ah, amor, tá assistindo? É, ô, deixa eu ver. São. Alexandra Forreal. É, Boa minha noite esposa. também, Alessandra. Oi. Ó, os livros que eu trouxe aqui, ó. Jacopete do Lago e o meu livro de romano do tempo da San Fran. Sabe que eu fui aceito para ser monitor de romano, para ser monitor de romano, mas tinha que trabalhar, não dava. Exatamente. Ana Gomes, minha aluna. Ah, Boa noite. é. Boa noite. Não, com certeza, né? Eu acho que a academia, ela é um aprendizado frequente. A gente sai dela e ela continua na gente, né? É, Eu, por exemplo, assim, que amo a docência, me estruturo nisso, realmente a academia não sai da gente. Tu também, né? Um uhum. amante do direito notarial, registral, imobiliário. A gente sempre dialoga muito. E para a galera que não me conhece, eu não sei se chegaste, né, a falar um pouco sobre. A Uhum. intenção aqui é fazer um diálogo e participativo também. Então, enquanto a gente estiver aqui comunicando, expressando aí sobre esse tema do STF, né, o 982, eu acho que é legal também quem tiver dúvidas e colocando, que ao final a gente pode ir respondendo, né? Ou ao longo aqui do debate, É. se tiver alguma pergunta para gente. Então, eu sou do Pará, o Bruno aí de São Paulo, uma ponte sudeste-norte, onde o sistema financeiro de habitação aqui está realmente explodindo. Ah, A gente recebeu uma é. série de investimentos, principalmente para a questão do Minha Casa Minha Vida, O para Lula o agora norte do vai país. acabar com a entrada para renda até R$ 8.000, é isso? Opa, pois é, recebemos milhões em investimentos aqui e o acesso à Oh, moradia oh. realmente tem sido Mas como é que paulatinamente, vai. né, sanado.
por algumas como é que você vai gerar uma bolha? A Covid já gerou uma bolha gigantesca. Como é que você vai inflar ainda mais? Com que dinheiro? Exatamente. Como iremos inflar ainda mais? Inflar uma Com essa bolha. Já foi decisão então, que os dinheiro ministros até descer. optaram por colocar, né, dentro É. da discussão desse tema. Inclusive, muita Uhum. gente levantou, eu acho que, não sei se tu queres fazer uma apresentação geral do que foi decidido sobre o tema do Sim, STF. vou começar. Você acha que já deve começar ou deve esperar? São 8h09. Boa noite, Mendy. Boa noite, Diego. Boa noite. Mais um Cadê? minutinho, né? A gente pode Mais um pouquinho. para a galera já ir para o sextor. Sextou. Não vai encher a cara sexta-noite, 8 da noite. Mas vocês podem ir colocando, vocês são advogados, trabalham na área do direito imobiliário, têm curiosidade sobre o tema, as pessoas que estão assistindo a live. Se alguém que se sentir, né, à disposição para falar. Vamos começar? Podemos começar. Tá. Vamos falar então que o assunto principal é o STF reafirmou o sistema já existente, tornando possível a expropriação, o confisco extrajudicial de imóveis que estão devendo para o sistema financeiro habitacional, que é um sistema já existente na lei da alienação fiduciária. E qual era a discussão? Era que esse sistema supostamente seria inconstitucional, porque supostamente essa expropriação não foi judicial e por isso haveria uma ofensa ao contraditório, à ampla defesa, apreciação jurisdicional do feito, aquelas coisas básicas do artigo 5º, que ela não foi supostamente, não seriam cumpridas pela expropriação extrajudicial. Isso aqui não foi aceito e o sistema atual continua em pé e funcionando. Uma coisa importante, é um RE. Qual é a fundamentação do recurso extraordinário mesmo, Alana? Você não foi minha professora? Pois é. Só antes disso, antes de partir para a fundamentação, acho interessante também, para quem entrou recente, aqui na live eu vi o Michael, que assim, ele é engenheiro, e essa lei, na verdade, o sistema financeiro de habitação, ele foi estruturado aí em 1964, a partir da Lei 4.380. Foi criado esse sistema financeiro de habitação. Então, não é uma coisa recente. Vejamos, ele é desde a ditadura. Né? Então, para quem acredita aí que é recente, não é recente, é desde 1964. Não pode ser negado. O Castelo Branco fez reformas importantes, fez o governo Castelo Branco, que não foi o do AI-5, o AI-5 foi do Costa e Silva, não fez, ele fez uma quantidade absurda de reformas, legislação de orçamento, desembaraço aduaneiro, impressão de dinheiro, formação do Banco Central, controle de inflação, uma série de avanços importantíssimos. E um deles foi a legislação de sistema financeiro de habitação. Por que a gente fala que é o recurso extraordinário? Porque é um recurso individual por discussão constitucional, e aí não vou entrar no detalhe processual aqui, mas é uma decisão individual. É diferente
de uma ação direta de constitucionalidade, que aí seria uma discussão abstrata da lei. Aqui é um caso concreto. Por que isso é importante? Porque ela teria feito só em uma pessoa. O interesse seria apenas de uma pessoa. Não seria para acabar de vez com a lei, que seria se fosse controle concentrado aí de inconstitucionalidade. Só que, se fosse aceito, isso ia causar um caos, jurisdicional. Exatamente. Inclusive, essa ação, né, ela começou aí, em São Paulo. O autor, ele era um morador de São Paulo, havia feito o empréstimo com essa validade aí do sistema financeiro habitacional, não conseguiu arcar com o pagamento dessas parcelas, o que acontece com uma grande maioria dos brasileiros, tá? Não foi algo assim excepcional para ele. E ele veio discutir, chegou até o STF. Então, continuando, né, a questão de 1964, para vocês verem como é antiga a lei. Qual foi o objetivo quando ela foi pensada? Facilitar o acesso ao financiamento imobiliário e reduzir o déficit habitacional do país. Tá bom? Essa lei, ela passou por algumas reformulações, né? A Constituição de 88 acabou trazendo integrando esse sistema financeiro de habitação também. Aliás, essa lei foi, nos anos 90 ela foi considerada constitucional, porque tentaram dizer que não foi aceito na Constituição, e quando o STF era meio politizado, teve uma dia aí do Paulo Brossard, do ex-ministro Paulo Brossard, que aceitou, que reconheceu a constitucionalidade que reconheceu a constitucionalidade da lei, que é compatível aí com a Constituição Federal. Mas vamos pensar o seguinte: o Brasil tem primeiro tem que pensar a diferença entre hipoteca e alienação fiduciária. Tá? Hipoteca é o empréstimo com garantia do imóvel. A alienação fiduciária é a transferência da propriedade para o credor para garantia do empréstimo. E isso existe desde o tempo aqui de Roma, né? O Van Dyck aqui, né? Contratos reais, mútuo, fidúcia, comodato, depósito e penhor. Aqui do direito do fim da República Romana. Qual é a diferença prática? É que no Brasil a gente adotou a alienação fiduciária. Podia ser hipoteca também, mas o legislador seguiu aí a direção da alienação fiduciária. E a gente tem um histórico com a hipoteca. Tá? Nós temos a lei de hipotecas aqui do tempo do Império, né? O Jacopete do Lago fala aqui que desde 1843 teve uma discussão no Parlamento do Império de uma lei de hipotecas, que as fazendas tinham que poder ser hipotecadas, porque não tinha sistema de financiamento, não tinha banco, né? O primeiro banco aí é o tempo do Banco o Banco Mauá, né? Foi o primeiro banco do Brasil, só que você não tinha financiamento nem para terras, nem para imóveis. E aí a ideia aí do Império era fazer uma lei de hipotecas. Essa lei serviu, na prática, ela até entrou em vigor, Lei 1237 de 1864, ela entrou em vigor e ela seguiu por muito tempo, mas não serviu como para ter um sistema de financiamento habitacional. Nós tínhamos um sistema até 1966 que era baseado na cobrança judicial das hipotecas, e isso nunca deu certo. Tá? As pessoas vinham enlouquecidamente para São Paulo e não tinham onde morar. E a regra era
não ter onde morar, né? Ou você ia construir muito longe da periferia por conta própria, autoconstrução, você não tinha financiamentos imobiliários, mesmo com um monte de gente vindo para São Paulo, para o Rio, para Brasília. E aqui, só uma pense, aqui da mesma forma. Então, Belém, ela Tá, foi construída, aquele centro, a cidade histórica de Belém, ela foi toda também, a parte que vai para Ananindeua, a parte que passa, né, o Tribunal de Justiça, o Estado. Mais uma pessoa. Oi, Cida! Oi! Mas não é para mim aparecer assim, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor, como é que eu faço para sair daqui? Apareceu na live. É que você pediu para falar, é porque você pediu para comentar, você quer falar alguma coisa? Infinito. Não, perdão, eu escrevi errado. Sucesso infinito. Tchau. Tchau. Não, ela é minha colega na OAB. É mesmo? Olha que maravilha. Aparecida, então, as pessoas também foram. Então, só aqui, inicialmente, que existiam essas construções mais elaboradas, né? São os grandes casarões, a parte da cidade velha inteira era considerada a parte rica. Quem não conseguia ter acesso à habitação ia construindo para além aqui dos outros bairros, né? Que a gente considera Marco, Pedreira. As pessoas começaram a construir, justamente porque não tinham acesso. E aqui era uma grande fazenda. Então, eu creio que, na grande maioria, né, dos municípios e territórios brasileiros, tenha sido também dessa forma. E essa lei de 1964, como tu falaste, se naquela época, se hoje o judiciário já demora, imagine, em 1964, a gente tem um processo recente, de 2015 aí com implementação, né, em 2016, recente, que passa por uma série de inconstâncias, precisam ter decisões acertadas e alinhadas em vários pontos, principalmente da execução, e ela demora. Então, aqui no estado do Pará, por exemplo, uma execução demora 3, 4, 5, tem execução que demora 10 anos. Imagina se os bancos, para ter de novo acesso a esse dinheiro, tivessem que esperar 10 anos, considerando que a inadimplência é altíssima. A ideia, né, dessa execução extrajudicial você chegou a olhar alguma vez no Código de Processo Civil de 1939? Como? O Código de Processo Civil de 1939, porque supostamente você tinha lá, artigo 298, sexto do Código de Processo Civil de 1939, a execução da hipoteca, que nunca vingou. Exatamente. E como é que era o procedimento? Depois da inicial contestação réplica, aí tinha que esperar a audiência, que todo procedimento tinha que ser oral. Aí tinha sentença. Aí tinha execução, que era um processo separado. E você imagina como era pior em execução em 1960. Quanto? 1934, eu acho. Em 1950, 72 anos. Como devia ser essa retomada, essa retomada há 70 anos atrás. Terrível, né? A necessidade do direito a acompanhar esse movimento. Né? Daí a necessidade de criação dessa nova lei, da questão do acesso mais rápido, além de ter o acesso mais rápido ao financiamento, o acesso mais rápido do retorno pelo banco desse investimento, caso a pessoa permanecesse inadimplente, ou seja, deixasse de pagar essas parcelas. E a análise de vários países, né, até o ministro que teve voto seguido, ele colocou que em vários países o crescimento do financiamento habitacional ele estaria intimamente ligado
a existência de garantias efetivas de recursos aplicados, né? Para quê? Para que houvesse uma liberdade na contratação dessas operações e um mercado de crédito mais dinâmico, um mercado de crédito imobiliário mais dinâmico, capaz de canalizar esses recursos a longo prazo. Daí a ideia da alienação fiduciária, né? Então, na realidade, pensou assim: aqui é governo militar, aqui é ditadura. O BNH, né, que hoje é a Caixa Econômica Federal, a gente era uma empresa pública, então diz: vamos dar poder de império para o BNH para fazer as retomadas, já que o judiciário não faz, né? E vamos criar o contrato do BNH tem força de escritura pública. O contrato do BNH tem força aí de escritura, título para entrar no registro de imóveis. É o sistema que estava vingando. Se voltasse para a execução anterior, Deus, não sei não sei o que ia desgrama que ia acontecer. Deixa eu ver. Foi usado e foi entendido como excepcional, até porque você pode judicializar uma retomada. Você pode ter as ações anulatórias. Inclusive, um dos problemas do leilão de imóveis é ver essas ações aí que estão sendo retomadas. Não é só olhar a matrícula e o edital. Tem que ver se tem ações, se tem retomada, se tem expropriação em andamento, que às vezes tem ação de condomínio correndo ao mesmo tempo que a expropriação do banco. E uma coisa também, contrato de gaveta. Olha a dor de cabeça, né? Quando a pessoa faz um contrato de gaveta e existe aí essa alienação fiduciária. Vingando. Então, a gente pode pensar que ali, né, havia uma queda. Quando não existia a questão da alienação fiduciária, se for comparado com outros países, os financiamentos imobiliários eles chegavam de 300 mil imóveis por ano na década ali de 1970. E em 1990, olha o salto, a gente foi para aproximadamente Estamos aí com na criação de mecanismos que fossem mais efetivos. De 300 mil em 1970 para 30 mil. Olha o decréscimo do acesso à moradia aí. Gigantesco. Mas também você tinha problema, você tinha problemas de inflação elevada, de dolarização, de uma série de outros problemas. Você vê na Argentina, por incrível que pareça, lá em Buenos Aires, para você comprar a casa tem que ser em dólares. Não tem financiamento. Por quê? Porque a inflação é tão alta que o juro é maior do que qualquer taxa imaginável. E a gente teve isso só começou a ser viável depois do Plano Real também. Você ter financiamento em massa, tabela Sacre, taxas reduzidas, agora, se aumentar a inflação, se começar esses problemas fiscais aí que o Haddad está falando, capaz de eventualmente começar a ter, no extremo, eu acho que não vai chegar a esse ponto, de eventualmente acaba o mercado de retomadas e começa a dolarizar tudo de novo. Eu acho que não. Esperemos que não, né? Não. Esperemos que não. Mas é uma possibilidade. Por isso a necessidade de ficar sempre controlando a questão da inflação e também acompanhando o movimento, né, da dolarização. Porque, querendo ou não, as nossas reservas elas são mais em dólar do que real. Então, temos que acompanhar também ali sempre o mercado americano. Porque a gente pode chegar a pensar no falso engano que, não, mas dólar, a nossa política
interna não é dólar, afetada. você não consegue. Isso aqui, os Mas bancos. os nossos cofres públicos estão cheios de dólar. E não só os nossos cofres públicos, né? Os cofres públicos de todos os países do mundo. Por isso também. Por quê? Porque ele é considerado uma moeda sólida. Tá, o problema é o mercado imobiliário voltar a se dolarizar. Aí seria um problema altíssimo, porque a gente não conseguiria competir e chegar. Então, tudo isso, né, parece fácil. Ah, não, é apenas manter ou não a questão da expropriação extrajudicial. Mas fora, se você for pensar, tá, mas o que isso vai gerar no país? E vem aí também a questão de pensar o direito a partir de uma proposta econômica. Atualmente, existem vários estudos da análise econômica do direito que fazem essa correlação e a gente traz aí também, pode pensar no pós. Temos o Jean Carlos Dias como um grande escritor e doutrinador nesse sentido, de trabalhar essa ligação do direito com a economia. E quando falamos do pensar dessa expropriação extrajudicial, manter ou não a questão dessa alienação fiduciária voltada para um crédito mais rápido e efetivo, caso a pessoa se torne inadimplente, afeta a economia, afeta a moradia, tudo isso é afetado. E, inclusive, o Fachin, ele votou contra, né? O Fachin, ele votou contra, não seguiu aí o voto do Fux, justamente por achar, né, na perspectiva dele, que a solução não seria essa execução extrajudicial. Por quê? Porque ela protegia mais o crédito imobiliário. Quem nomeou o Fachin? Foi a Dilma ou foi o Temer? Acho que foi a Dilma, não foi? Quem nomeou o Fachin? Foi a Dilma ou foi o Temer? Acho que foi a Dilma. Foi o Temer, não foi? Ou foi a Dilma? Não recordo. Escapou aqui da porque porque se deixar a coisa muito ideologizada, simplesmente acaba o mercado. Se começar esse assunto começar a ter muita discussão ideológica. Exatamente. O frame do financiamento imobiliário, na forma em que se encontra, vem do regime militar, vem da reforma do Fernando Henrique, a lei de alianças fiduciárias de 97, e vem do plano real. Mas, eventualmente, se você começa a tornar muito incerto o sistema, se você eventualmente você começa a criar muita instabilidade na economia, começa a imprimir dinheiro, começa a dar muito problema fiscal. Esse sistema cai. Sistema cai. Se judiciário fiscal, isso aí, o sistema ia virar uma bagunça. Exatamente. Então, na verdade, eu creio, e aí eu concordo com o Fux, porque eu não acho, como o Fachin falou, né, que isso iria contribuir para que a sociedade se tornasse mais injusta, principalmente se considerado o direito à moradia. Mas se a gente for pegar um pouco só dessa história que a gente tratou aqui em 15 minutos, já dá para perceber que essa execução extrajudicial possibilitou o direito à moradia. Porque qual sistema financeiro que vai investir com risco, sem ter como obter o imóvel novamente e fazer o ciclo financeiro se movimentar? Mas e a argumentação e a contra-argumentação normalmente é muito tosca. Vou pagar uma expropriação essa judicial. Com fundamento em quê? Com fundamento ali de julgo que devia ser de 2%, devia ser de 1%, e aí tenta jogar para o tribunal para simplesmente perder tempo? Exatamente. E a gente tem que lembrar que a expropriação extrajudicial, ela segue todo um rito, todo um caminho para que ela seja legítima. E, inclusive, que o Fux até colocou,
Caso aquele que se sinta prejudicado tenha vontade de divergir, ele pode impugnar, pode entrar judicialmente. Então, não temos a necessidade de extinguir aí a questão da expropriação extrajudicial, porque nós temos métodos e meios para fazer com que, se houver alguma violação à garantia de algum direito, isso seja sancionado, mas dentro da ordem do judiciário. Está me ouvindo? Ou até mesmo os compradores de se atentarem, né? Se atentarem para isso. Existe uma alienação. Estou comprando aqui um imóvel. Vale a pena? Vai falando, eu vou pegar uma água. 1 minuto, mas vai falando aí que eu já volto. Vale a pena, né? Nós temos que observar esse rito. Nós temos que observar se, por exemplo, aquela pessoa que está inadimplente, ela foi timada. Se o edital que chamou foi justo, se foram respeitados os prazos legais. E se não foi, você entra para proteger o seu direito. Mas, para mim, não justifica acabar com a expropriação, porque ela é uma garantia importante do sistema financeiro e imobiliário. Por exemplo, a gente pega aqui o Minha Casa Minha Vida, onde milhares de casas são entregues. Qual a garantia que o sistema financeiro vai ter, se não a propriedade que ele está entregando? E se bem que tem um monte de formalidades que a ausência delas são argumentos judicializáveis. Em Roma tinha um negócio que era a fórmula. Teve a época da fórmula. O que você dizia assim? Você ia para reclamar pro. Não tinha pretor ainda, não tinha juiz, não tinha nada. Você ia para o ministro, para o sacerdote, quando você tinha que reclamar do vizinho. Aí ele dizia assim: fale exatamente isso aqui. Aí você dizia assim, aí se você falasse qualquer coisa errada, você perdia a causa. E tem isso, e tem um pouco isso da alienação fiduciária. Tem 2 notificações que têm que ser feitas pelo registro de imóveis, não pode ser nem ser feito por títulos e documentos. Exatamente. Até a questão do AR. Não pode ser por e-mail. Tem um AR, não pode ser por e-mail, não pode ser por WhatsApp, não pode ser nada. Antes da consolidação. E tem que estar escrito na matrícula bonitinho que houve a notificação, houve o prazo, acho que é 30 dias para purgar a mora, não foi purgada, e aí faz a consolidação. Inclusive e você pode quitar até lá, até antes da purgação da mora. Você pode quitar até lá para evitar esse leilão. E a Caixa tem um comportamento de ser mais flexível, bem mais flexível do que o normal disso. É 30 dias na lei, mas a Caixa era muito mais dilatado do que 30 dias para pagar. Exatamente. E, inclusive, uma coisa que o ministro Fux falou e que foi acompanhado por grande parte dos ministros, à exceção do Fachin e da Carmen Lúcia, é que a previsão legal ela diminuiu o custo do crédito. Porque quando você vai, por exemplo, pegar um financiamento em qualquer banco que você não tem nenhuma garantia, olha a taxa do financiamento, altíssima. Isso aumenta demais o custo do crédito. Então, vale mais
a pena entrar nessa seara do que voltarmos ali à discussão original. Sem contar que o nosso judiciário ele está sobrecarregado, né? E cada vez mais nós temos visto que há uma intenção em fazer com que determinadas... É verdade, Bruno, às vezes a tua falha está falando que o Tobias está colocando. Às vezes ela falha e volta. Talvez seja um sistema da internet aí. Mas o que acontece? Eu pego o microfone aqui. O próprio marco legal de garantias, que foi aí aprovado recentemente, ele traz uma série de benefícios. Ele traz de volta a hipoteca. Ele traz de volta a hipoteca. Ele dá a possibilidade aí do mesmo credor para a mesma compra dentro do sistema financeiro habitacional. Então, imagina. Ou máquina de fazer bolha. Espero que não normalize pegar empréstimo como garantia de casa. Exatamente. Então, a gente está caminhando para um judiciário, para um sistema de justiça multiportas, né? Que é também uma nova discussão doutrinária que tem sido ensejada, que é trazer aí uma nova possibilidade, novos caminhos para fora das portas do judiciário, né? Não é ficar só porta dentro. É abrir essas portas e trazer novas possibilidades. E a gente vê que, se aplicado de maneira efetiva, dá certo. O inventário extrajudicial que se resolve em 3 meses, por exemplo, na justiça, você para despachar inicial. Só a inicial demora 3 meses. Né? E aí você fica sem acesso aos bens bloqueados. Você tem que entrar com alvará para conseguir vender ou pegar aluguel e usufruir do teu bem. Então, é uma coisa boa. A gente tende a achar que, às vezes, porque trata aí de uma retomada de um determinado bem, é uma coisa ruim, de maneira rápida. Mas não. É uma coisa boa, desde que sejam respeitados os ditames legais. Não estamos falando que não existam aí determinados profissionais que tendem a burlar esse sistema, mas para aí a gente usa já o porta dentro. A gente volta para o judiciário. E como célebre ditado, né? O direito não socorre aos que dormem. Então, se você que está sofrendo aquela execução ficar ali esperando que o teu bem não vai ser retomado e não toma nenhuma medida, infelizmente... Mas você acha que isso o novo marco de garantias vai gerar um subprime? Você está ouvindo? Está falhando? Estou te ouvindo. Você acha que isso vai resultar num sistema subprime no Brasil? Eu creio que pode ajudar. Eventualmente gerar uma bolha estritamente eleitoreira? Uma bolha de curto prazo. Aí todo mundo diz, voltamos à prosperidade lá de 2002. Aí depois cai tudo de novo. E aí torcer para que não seja comigo. Voltar ter outra bolha. Você acha que o marco de garantia, você acha que o crédito imobiliário pode criar um outro sistema de bolha, outra bolha? Eu creio que, se respeitadas as garantias legais, dificilmente, porque também tem que ter a questão regulatória e fiscalizatória do mercado, né? Esse autocontrole. Eu creio que isso também é uma interligação do direito com a economia, e eu penso muito no direito para além do direito. Eu não acho que o direito ele tem que dialogar apenas com o direito, né? Eu creio que o direito ele tem que ouvir ali o profissional de economia, o direito tem que ouvir o sociólogo, o direito tem que ouvir o professor de história, ouvir o engenheiro. Então, à medida que você consegue observar que está se formando
uma bolha, você age de uma maneira preventiva. Só que temos um grande problema aí, porque a prevenção não é muito aplicável no nosso sistema judiciário e nem na questão das políticas, né, de maneira geral. Há pouco tempo que a gente tem visto a prevenção como um guia melhor a ser adotado do que esperar para que a bolha exploda e só aí você venha ter a tendência a voltar a esse mercado original. A gente sempre age quando a bolha estoura, né? Até porque política preventiva é cara e onerosa. Política preventiva é cara e onerosa quando se pensa, né, dentro do orçamento público. Mas aí quando você vê que esse caos já está instaurado, é muito pior para o orçamento público conseguir remediar. Então, eu creio que é uma questão de interface constante, de conversa constante para que não haja isso. Se bem que aqui a gente não tem um sistema de crédito tão fácil, não dá para você pegar $200 mil e fazer faculdade, não dá para você não tem emprego e tem cartão de crédito. Acho que isso nunca pegou com tanta força assim no Brasil. Espero que não pegue, né? Garantia de moradia, empréstimo de garantia de carro, empréstimo payday loan, sabe falar o que é? Que é o agiota americano, que a gente não tem a gente não tem tanto aqui, que você bota o seu salário lá em garantia para pegar o empréstimo. Acho que não sei, acho que a gente não tem isso. O que pode eventualmente cair é o monopólio da Caixa Econômica Federal sobre o penhor de joias. Caso de penhores lá, o trato feito, acho que vai cair agora, né? O monopólio da Caixa sobre penhores de joia. Eu creio que sim. Eu creio que vai cair o penhor. E a gente tem aberto também para outras possibilidades, né? O próprio offshore é uma possibilidade. Que muitas PJs já estão fazendo, né, também. Então, alguém aí tem alguma dúvida, alguma colocação sobre algum ponto não ficou esclarecido? Eu creio que não. Virtual Tamira aqui, o pessoal aí da sua cidade aí. É verdade, é o papai. Oi, pai, beijo. A galera aí de Altamira, né? A galera de Altamira participando. Cidade mudou tanto assim. Oi, Matheus. Por enquanto não. A que você queria se referir, Matheus? Acho que quando eu perguntei se alguém tinha alguma dúvida, se ficou faltando algum esclarecimento sobre determinado ponto dessa decisão, né, do tema aí 982. O empréstimo imobiliário é uma coisa razoavelmente eficaz no Brasil, a não ser que dê uma bolha muito muito absurda. Não sei se a crise da Covid causou essa bolha por causa da impressão de dinheiro. Você teve toda aquela impressão de dinheiro para pagar as empresas não trabalhando, aí teve impressão de dinheiro, aí eventualmente os juros despencaram, e aí você teve a bolha imobiliária que não se adequa à situação da renda, né? A renda das pessoas não se adequa não se adequou, mas teve muito crédito imobiliário. Parece que até o Santander estava aceitando 10% de 10% de entrada. Isso aí é muito abaixo do padrão, né? O padrão é 20, 25%, era 10%, aí teve a bolha
está tendo um monte de construção aqui daquele tempo, né? Aqui agora, um monte de construção daquele tempo agora está entregando. Aqui também. Nós Ah, estamos é? com um problema grande de atrasos de obra. Muitas construções iniciaram nessa época, né? Ou então começaram em 2019, pegaram a Covid aí, e agora que estão conseguindo entregar algumas unidades e outras ainda nem conseguiram entregar as unidades. Mas tem muita inadimplência de crédito, muita retomada. Como é que está isso? Porque uma hora isso aí tem a tendência de uma hora cair, a não ser que você infle muito. A não ser que você cria um meio de inflar muito ainda ainda nos próximos 2, 3 anos, você consiga inflar ainda mais, aí você estoura com mais força, né? A gente teve tivemos essa bolha, lembra 2015? Lembro de Foi a pior 2015. recessão da história, por quê? Acabado Porque a Dilma fez isso para qualquer tipo de empréstimo, fez a bolha aí a bolha de crédito fácil, né? Aí 2009, 2010, aliás, o Lula começou isso, aí entregou para a Dilma. Aí a Dilma foi fazendo isso. Uma hora isso ficou insustentável, né? E aí que tivemos a grande crise de 2015, foi pior que o 29, foi pior que a Grande Depressão, quando o sistema do crédito muito fácil despenca. O crédito muito fácil, quando dá muita inadimplência, o sistema despenca como despencou, né? O impeachment ali foi por causa. A razão fundamental foi que todo mundo perdeu emprego com a bolha. Não foi motivo político nenhum, foi motivo de. O crescimento ali do governo Dilma foi baseado ali numa bolha de crédito muito fácil. Será que isso tende a se repetir agora? Ou então vai se repetir, vai inflar muito, e aí espero que o problema seja resolvido adiante? Como é que você acha? Olha, eu creio que já partindo mais de uma impressão econômica, né? A economia ela funciona em ciclos. É muito difícil você pegar uma linha ali reta, né? Essa caneta aqui. Então, existem ciclos. Muitos economistas estão prevendo, né, que há uma grande possibilidade de inflação desse mercado. Os Estados Unidos também já está um pouco receoso em relação a isso. Mas, volto a falar, nada disso precisa acontecer para que a gente... Por quê? Porque existe a possibilidade de tomarmos políticas preventivas. E aí o diálogo constante. Vai acontecer? Vai. Se for acontecer, é aumentar juros e cortar a bolha antes. Só qual é o problema? Exatamente. Agora, se acontecer, então a gente tem que... Exatamente. Se acontecer, nós temos que eu estou vendo aqui que vai acontecer. De que forma eu posso atuar preventivamente para que isso não vire um desastre maior? Né? O problema é que para fazer isso, você tem que fazer isso no seu governo. Se você deixar a bolha estourar, a culpa é do outro. A culpa é do que tem lá na frente. Exatamente. Nós temos que pensar ali na população brasileira como um todo, né? E eu creio que quando eles pegaram essa questão da discussão da expropriação extrajudicial à luz aí de toda essa perspectiva do crédito imobiliário, porque isso foi pensado, né? E como a gente até concordou anteriormente, foi uma decisão acertada. Foi ali um caos, mas uma decisão acertada do STF, porque ele se manteve constante, né? Ele viu que haveria essa necessidade de manter-se o crédito imobiliário sob uma taxa menor, e isso só é possível quando existe ali uma garantia. Dificilmente um banco, sistema
Mas o sistema financeiro habitacional vai te conceder alguma coisa. Quando o assunto é econômico, o que salva um pouco o Brasil é que o STF não ele não teologiza tanto coisas econômicas. A gente fala de coisas de costumes, que não cabe aqui, que força muito a barra, mas questões diretamente de costumes, que força a técnica jurídica no extremo, mas coisas assim, muito cotidianas, o STF não é suicida, a não ser aquele acórdão do imposto lá. Exatamente. A questão do imposto ali, a gente não tem como concordar que foi uma decisão acertada do STF. Mas eu creio que sim, né? E aí, voltando, eu creio que a gente pode até pensar numa conclusão, para caso alguém tenha algo que falar, algo que comentar. Eu creio que possibilitou, sim, o acesso ao financiamento imobiliário, taxas mais reduzidas, possibilitou o acesso à questão da moradia, coadunando com as novas políticas e novas leis que a gente está vendo aí serem implementadas. E aí a gente pode pensar na própria REURB, que é uma possibilidade de trazer o direito à moradia sem ter que acessar o judiciário. Imagine, grandes centros de habitação informais. Isso aí é política. O REURB, na prática, é papel. É papel, a não ser que seja assim, o favor de um vereador, na prática. Não, mas aqui no Norte, a gente tem visto a implementação de grandes políticas de REURB. Então, por exemplo, se eu te falar assim, nossa, tem só um município implementando REURB aqui no estado do Pará. Não. Se eu for pegar Belém, tem vários. Pulo aqui para Ananindeua, vários títulos sendo entregues. Claro, né? Nem sempre títulos fundiários, mas questão de posses garantidas. Se a gente for pular agora para o marco legal de garantias, outra possibilidade extrajudicial, que também vai ser implementada, mas precisa de cuidados. A adjudicação compulsória extrajudicial também. Então, a gente tem que pensar, sim, que o judiciário ele está inflado. Existe a necessidade de uma injeção de ânimo para esses outros atores, né? E a gente pode trazer ali o cartorário, que não é apenas alguém que fica para fora do balcão, dizendo quem é ou não dono de determinado pedaço de terra. Não, ele é um agente que pode atuar de maneira efetiva, né? Da mesma forma como agora, dentro da gestão dessa alienação fiduciária extrajudicial. Ele pode fazer com que essa expropriação ela seja feita de forma legítima. E aquele que sofrer essa execução tem que se atentar para que determinados fatores sejam ali observados. Observei, cabe acesso ao judiciário, cabe impugnação. Nós não estamos falando aqui única e exclusivamente de uma política voltada para a proteção do mercado imobiliário, mercado financeiro. Exatamente. Não, os banqueiros ganharam mais uma vez, né? É o que normalmente o pensamento amplo que é colocado. Não, porque existe a possibilidade de seguir criteriosamente requisitos. E muitos notários e registradores, a grande maioria deles, eles se atentam para isso, né? Eles se atentam para isso. Tanto é que a maioria é um pensamento comum também. O cidadão fala, nossa, mas o registrador, esse tabelião é exigente demais. Toda hora está me pedindo uma documentação, porque eles têm que ser exigentes mesmo. Imagine tu sofreres ali. Está nessa live que é de incorporação. Exigência de anos. Exatamente, só que existem aquelas notas devolutivas infinitas, que não fazem razão e sentido de existir. Mas para isso existe o quê? A Incorporação é isso. Exatamente, Incorporação é
Exatamente, exatamente. Então, eu vejo como uma possibilidade de crédito, uma possibilidade de você também ter acesso. Eu acho que, por exemplo, se você for um incorporador, é essencial que você tenha essa garantia. Porque se deixa de pagar, como você vai terminar a obra? Como vão ficar aquelas pessoas que estão esperando receber o apartamento, Nem fala. a Aqui é casa? a incorporatória Picareta. Oi! O... Ei, Matheus! Existem essas notas devolutivas absurdas, né? Que a gente tem que remediar. E também, mas também temos que se atentar, né? Saiu aí uma nova normativa de prazos, e agora os nossos prazos para cumprimento de nota devolutiva são úteis, uma boa parte, que é maravilhoso, porque uma certidão vence em 30 dias. Olha o problema aí quando eles entregam também essas notas fora do prazo, né? Aí quem sofre é aquele que está batendo as portas do cartório. Mas pelo menos não tem custas para documentos para títulos rejeitados, pelo menos isso. Exatamente. Você só paga as custas, eles são exigentes, mas também eles só recebem se aceitarem. Exatamente. Exatamente. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Então, eu creio que a gente tem, sim. Às vezes você pode apresentar o título mais de uma vez se você não cumprir se você não conseguir cumprir os Não, é um absurdo, né? É um absurdo. A adjudicação compulsória extrajudicial, então, acho que vai dar ainda muito pano para manga. Já um próximo assunto aí. Mas, e tu, Bruno? Tu acreditas que a decisão foi acertada? Foi acertado assim. O Brasil ia entrar na zona do caos. Mas aqui a gente não formou uma cultura de insanidade econômica. O FHC, o grande legado do FHC é que todos os lados, do ponto de vista econômico, não são insanos. Você está vendo o Lula imprimir dinheiro enlouquecidamente? Você vê o que está dando na Argentina, na Bolívia? Estão com as crises inflacionárias absurdas. Então, mas isso nenhum governo. O legado foi tão forte que nenhum governo consegue desestabilizar a situação. Você tem mais algum ponto? O que você acha? Já está uma hora. Eu já sanei todos os pontos. Acho que contribui sim para reduzir esse déficit habitacional. Creio, como eu já coloquei, né, que favorece a celeridade a processos de cobranças de financiamento. Favorece. Isso é bom, não é ruim, né? Principalmente quando você está no lugar daquele que está, por exemplo, quando a gente tem alguém que está devendo. Aí tu fica assim, nossa, é horrível quando a pessoa não paga, né? Agora imagina se tu precisasses entrar no judiciário, esperar 10 anos e dentro de uma política financeira habitacional, ficaria insustentável. Então, se uma política que está lá desde 1964, recepcionada pela Constituição Federal, foi mantida e está funcionando, porque a gente pode observar, né? É muito difícil você conseguir anular, não questão de leilão, mas você conseguir anular algum ato quando feito estritamente dentro da legalidade. Tá, legal, como é que eu vou anular? A gente não vê. Se for feito dentro da legalidade, dá certo, né? E cabe àquele que usufruir desse direito, e se tiver o seu direito velado, entrar, impugnar. Não é porque a execução extrajudicial foi mantida que você perde o seu direito à impugnação. Não. Tudo bem que a argumentação é sempre precária. Exatamente. E não vem
com argumentação precária. Tá? Então, essa execução extrajudicial, ela se submete a um efetivo controle judicial de em pelo menos uma das fases. Né? Ela vai se manter. É importante que se mantenha. Se alguém tiver alguma pergunta, Tá bom. quiser colocar. Mas eu creio que são os termos. Tá bom. Muito obrigado, hein, Alane? Obrigada. Uma boa noite a todos. Foi um prazer estar aqui. Gostei muito da presença da galera aqui do Pará, de São Paulo. Muito obrigado Amigos aí para todo mundo que teve a paciência. Obrigado aí para os amigos aí do Pará que vieram acompanhar, tá? Um grande abraço. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.